Como a aurora envolvia Caroline, Alicia teve a chance de escapar junto com Roel usando a habilidade espacial de Shooting Fog. Levou um simples instante para eles desaparecerem no ar. O ser Tovar Def de Roel parou pouco depois de entrar na névoa branca, e seu corpo imediatamente se sentiu incrivelmente pesado. Sua consciência começou a desaparecer, fazendo com que ele deixasse a mão de Alicia. Senhor irmão! Alicia exclamou enquanto ela segurava firmemente no corpo de Roel. Sentindo seu nervosismo, Roel levou sua força de vontade para se unir. Foi também então que a distorção espacial desvaneceu, e a paisagem ao seu redor mudou. Isto é... um palácio? O que apareceu antes dos olhos de Roel era um corredor silencioso, mas ele estava mais focado em se eles estavam sendo rastreados. Quando ele confirmou que não havia nenhum feitiço espacial seguindo-os, seu corpo finalmente ficou sem força, e ele caiu no chão. Senhor irmão, abra os olhos. Você não deve dormir agora. Alicia, este lugar é... Estamos dentro de Shooting Fog, devemos estar seguros por enquanto. Senhor. Irmão, você não deve adormecer. Estou implorando. No choroso apelo de Alicia, Roel se forçou a manter a consciência. Ele podia sentir o seu corpo a ficar mais frio e estava a tremer sem parar. Ele olhou muito para suas lesões, que estavam emanando uma luz fraca. O problema era que suas lesões não estavam curando. Esta não foi a primeira vez que ele tinha testemunhado tal habilidade. Sordigost, um dos desviantes ocorridas sovereigos, tinha uma capacidade semelhante, mas não foi nada comparado com Carolins. Ela só o tinha atingido uma vez por toda a batalha, mas sua mana obstinadamente pegou nele como algum tipo de veneno e até explodiu sem aviso prévio. Quando ela convocou o segundo raio de luz dourada, ele tinha a sensação de que iria agitar seus ferimentos existentes, então ele ativou Sertovar Def e espremeu todos os pedaços de mana para invocar suas pedras da coroa para bloquear o ataque. No entanto, embora ele tenha parado o raio da luz dourada, seus ferimentos ainda pioraram. Roel não tinha certeza de como o segundo raio de luz dourada o feriu, mas o deixou em uma condição terrível. Ele estava fraco no chão, esgotado de mana. Alicia analisou ansiosamente seus ferimentos enquanto ela bateu seu cérebro para uma solução. Posso usar a minha força de vida. De repente, lembrando-se de como suas lágrimas tinham suprimido a gravidade de suas feridas anteriormente, ela pegou suas roupas e puxou-as abertas sem qualquer hesitação. Alicia? Roel pediu fracamente. Não se mexa. A Alicia ordenou rouca. Ela cortou a palma com o dedo, e o sangue escorregou. Alguns entraram na cara dela, mas ela não foi incomodada por isso. Ela colocou sua palma perto dos ferimentos de Roel e permitiu que seu sangue prateado gotejasse nela. Puh! As gotículas de sangue que caem nas lesões de Roel produziram um som deslumbrante reminiscente de água caindo em chamas brilhantes. Roel alargou os olhos. Pare, Alicia. Seu sangue só pode suprimir a mana, você não será capaz de destruí-la. Além disso, você precisaria de uma enorme quantidade de sangue para curar as lesões. O teu corpo também é. Estou bem. Não se preocupe comigo. Como pode estar bem? Você está desperdiçando seu esforço. Pare de falar, senhor irmão. Alicia de repente gritou com um tom excepcionalmente vigoroso que ecoou alto no palácio silencioso. O Roel foi levado de volta. Ele olhou muito para ela por muito tempo antes de falar cuidadosamente. A Alicia? Eu não disse para não falar? Alicia aborrecida. Roel rapidamente se acalmou. Alicia brilhou com ele enquanto ela limpou suas lágrimas com a parte de trás de sua mão antes de bater-lhe com uma voz tremendo. Eu não quero ouvir que ele não vai funcionar e que eu estou desperdiçando meu esforço. Eu sei muito bem que não resolve a raiz do problema. Mas se te comprar algum tempo, o que conta este pouco de sangue? Eu sei que meu sangue não é suficiente para curar você completamente, e que eu não estou em uma boa condição para fazer isso também, mas é bom, desde que ele ajuda até um pouco. O que eu preciso agora não é sua dissuasão, mas seu encorajamento. Eu realmente.
Olhando para a mulher piedosamente sóbria, ele repentinamente bateu Roel que esta foi a primeira vez que Alicia o viu num estado quase morto. Ele tinha se acostumado a experiências de quase morte depois de enfrentar muitos inimigos poderosos nos últimos anos, mas nunca tinha acontecido na frente de Alicia. Ele também se certificou de evitar mencionar os perigos que ele encontrou neste campo de batalha para ela, para que ela não se preocupe. Sua completa falta de imunidade para vê-lo em tal estado tornou difícil para ela até manter sua compostura. Ela era como uma criança de uma casa militar temendo muito pela vida de um membro da família, era apenas normal para ela ter medo. Lamento, Alicia, Roel pediu desculpas suavemente. Alicia acenava enquanto limpava as lágrimas. Eu não posso espremer qualquer mana agora, então Artasia e os outros não serão capazes de me ajudar. Vou contar com você, disse Roel. Milímetro, Alicia respondeu rouca. Ela primeiro colocou a mão no peito e respira fundo. Lentamente, suas emoções agitadas começaram a se acalmar. Então, ela passou a examinar os ferimentos dele. Roel foi surpreendentemente envergonhado por isso. Encarregou-o a ter a sua metade superior nua e tocada pela Alicia. Seus dedos suaves que correm sobre seu corpo fizeram sentir-se estranhamente sensíveis, e sua expressão rasgada e preocupada fez seu cérebro aquecer. Era apenas que ele tinha perdido muito sangue e mana para habitar em assuntos extracomuns, e a expressão de Alicia lentamente se tornou séria. À medida que o tempo passou, o rosto de Alicia começou a pálido devido à perda profusa de sangue, mas ela conseguiu estabilizar a condição de Roel pelo tempo sendo através da infusão da força vital. Isso ajudou a ficar mais consciente, e sua mente não se sentia tão grogue mais. O raio de luz dourada de Caroline foi formidável, a maioria das pessoas teria se desintegrado no impacto. Quem poderia ter pensado que havia uma camada adicional para ele? A partir do que parece agora, o efeito colateral imbuído para o ataque foi o verdadeiro movimento assassino, como era muito mais difícil lidar com. É algo como um parasita ou um vírus? Alicia perguntou. Sim, é semelhante aos mais perigosos. Minha mana dificilmente está se recuperando e eu suspeito que está absorvendo minha mana para piorar a lesão. Eu vejo. Isso simplifica a questão. Alicia ponderou por um longo tempo antes de seus olhos endurecidos com determinação. Ela tocou suavemente sua ferida e perguntou: Você vai se recuperar enquanto eu destruir a luz imbuída em suas feridas, certo? Sim, mas isso é impossível de puxar. Pode ser feito, disse Alicia enquanto seus olhos desonestos brilhavam brilhantemente. Ela pegou a mão de Roel e perguntou: Senhor irmão, você me disse para confiar em você antes? Sim, eu fiz. Você confia em mim? Roel foi adiado pela pergunta. Ele olhou para ela e viu que seus alunos estavam tremendo. Estava nervosa à espera da resposta dele. Eu só recuperei uma parte das minhas memórias, mas mesmo assim, senhor irmão, você está disposto a colocar sua confiança completa em mim? Alicia, você está pensando em Black Moon. Como eu pensava. Roel suspirou enquanto ele percebeu a racionalidade por trás da pergunta de Alicia. A lua negra costumava ser o trunfo da mãe deusa. Foi uma habilidade poderosa que anulou praticamente todos os poderes e arrastou seu alvo para ele. Os poderes de Caroline eram prováveis de se originar dos deuses antigos, então eles eram obrigados a ser elevados à hierarquia de poderes. No entanto, nem mesmo os deuses antigos tinham o poder de escapar do poder absoluto da lua negra. Teoricamente, foi possível a Alicia anular a energia malévola dentro das feridas de Roel usando a lua negra, mas exigiu um salto de fé. Para ele se entregar à lua negra significava confiar sua vida a ela. Silêncio insuportável no palácio tranquilo. Roel e Alicia olharam um para o outro sem palavras. Não foi há tanto tempo que eles ainda eram inimigos, e Alicia ainda não tinha totalmente recuperado suas memórias. Tratando-o com o poder da lua negra também foi muito arriscado, pois precisava de controle preciso, então ele teria preferido um método mais seguro. Mas olhando para as bochechas manchadas de lágrimas, os olhos de Roel se fundiram. Ele agarrou suas mãos, que haviam se tornado frias de sua perda de sangue, e sorriu para ela, dizendo: Eu disse a você, Alicia.
Independentemente do quanto você se lembra, nosso relacionamento nunca mudará. Sua pergunta é desnecessária. Senhor irmão. Eu confio em você, e isso nunca mudará. Não se preocupe comigo e faça o que precisar. Milímetro. Alice abordou-se decididamente ao ouvir o encorajamento de Roel. Tremendous Mana se reuniu em torno dela enquanto ela desencadeou seu domínio divino. No momento seguinte, Roel se encontrou flutuando acima de um vasto oceano, com as luas gêmeas no céu. Sob o controle de Alicia, a lua negra desceu lentamente e caiu sobre ele. Enquanto Alicia começou sua tentativa de tratamento depois de receber a afirmação de Roel, na capital do Império Austini, Paul Ackerman se encontrou em um ponto de virada crítico. Foi um crepúsculo. Paulo sentou-se diante de sua mesa em seu quarto, olhando para uma carta sob a luz da lua. Liz estava ao lado dele com uma rara expressão solene. Esta carta era a única maneira de Paulo quebrar o impasse atual, mas ele sabia que seguindo as instruções na carta resultaria em severas repercussões para o Império Austini que ele nem sequer podia imaginar. Sua Alteza, pode dizer-me o conteúdo dessa carta? Liz perguntou, avançando. Paulo ponderou por um momento antes que ele acenasse e disse: Minha irmã imperial planeja chamar a atenção do imperador Lucas para comprar tempo para escaparmos deste lugar. Eu vejo. Isso parece um plano decente, Liz avaliou com um anúncio. O imperador Lucas foi o maior obstáculo de Paulo à liberdade. Se o pudessem atrair para fora do palácio secundário, suas chances de escapar pelo menos duplicaram. Liz poderia ver o mérito deste plano, mas a expressão de Paulo permaneceu pesada. Isso a levou a perguntar: Sua Alteza, há algo de errado? A minha irmã imperial também tem um plano de apoio, pois caso não escapemos. Um plano de backup? Sim, até o plano mais bem pensado pode ter brechas. Qual é o plano de backup? Uma invasão. O quê? A Liz estava assustada. Paulo revelou um sorriso amargo enquanto ele elaborou: no pior cenário, se não escaparmos, os exércitos dentro da cidade que apoiam minha irmã imperial levantarão seus braços e apoiarão os soldados da fortaleza de Noise para invadir o palácio secundário de modo a garantir-nos a segurança. E isso não é diferente de criar uma rebelião. Liz exclamou em horror. Paulo também caiu em silêncio. Houve uma diferença entre escapar do palácio secundário e começar uma rebelião. Escapar do palácio secundário era um crime, mas levantar uma rebelião justificaria a pena capital. O imperador Lucas não o deixaria sair por isso. As circunstâncias políticas voláteis do Império Austini também não ajudaram. Assim que este resgate se transformou em uma invasão, Lilian seria marcado como um traidor, e os outros dois príncipes imperiais fariam seus movimentos também. Eles iriam abafar as chamas, sabendo que esta era a maior chance de se livrar de seu maior rival. Tudo isso culminaria em uma guerra interna, e o gatilho não seria mais do que Paulo. Pensando nas consequências da fuga deixou Paulo com um coração pesado, embora ele também estivesse perplexo com o porquê Lilian iria tão longe para ele. Ele estava em boas condições com Lilian devido à sua conexão comum com Roel, mas isso foi tudo o que havia para ele. Era uma coisa para ela ajudar a sua fuga, mas foi outra coisa para ela incitar uma guerra interna a fim de resgatá-lo. Pareceu implausível, não importando como ele olhou para ele. Ele tinha a sensação de que Lilian tinha outros objetivos, e Lee sentiu a mesma maneira. Sua Alteza, suspeito que Sua Alteza Lilian não está apenas a fazer isto para nos ajudar. Sim, eu sei disso. Mas é verdade que seremos salvos se tudo correr bem também, acrescentou Liz. Paulo estava em conflito quanto a se ele deveria confiar em Lilian e aceitar a ajuda dela. Como um príncipe imperial, ele sabia que era contra melhor julgamento confiar em alguém na corrida para o trono, pois não havia falta de precedentes de irmãos matando uns aos outros para reforçar sua posição. No entanto, houve também várias razões que o obrigaram a confiar em Lilian. Foi apenas um sentimento de coragem, mas ele sentiu que o imperador Lucas tinha intenção maliciosa para com ele. Ele provavelmente estava apenas oferecendo seu tempo para uma oportunidade ideal para atacar. Além disso, ele também queria deixar o palácio secundário. Os sonhos persistentes que ele tinha tido todas as noites o tinham mudado sem o seu conhecimento.
Se os eventos que aconteceram nos sonhos fossem reais, havia algo que ele tinha que fazer agora. Depois de alguma contemplação, ele se voltou para Liz e disse: acho que podemos confiar na minha irmã imperial. Você vai confiar em Sua Alteza Lilian? Sim, ela também pode ser membro da família imperial, mas ela é diferente dos meus irmãos imperiais. Mais importante de tudo, há o irmão mais velho Roel, Paulo disse com olhos brilhantes como ele se lembrou do tempo que eles tinham passado juntos na academia. É graças ao irmão mais velho Roel que eu era capaz de vir tão longe. Não há maneira de ele me prejudicar. Eu acredito que minha irmã imperial, que gosta do irmão mais velho Roel, também não faria isso. Não é demasiado precipitado chegar a esta conclusão apenas sobre isso? Não de todo. Não faço ideia do que a irmã imperial Lilian está planejando, mas sei com certeza que ela não faria nada contrário à vontade do irmão mais velho Roel. Eu contribuí muito para o relacionamento deles, afinal, Paulo respondeu com um sorriso. Ele então virou-se para Liz e ordenou: começa a fazer preparativos para nossa fuga. Esta não foi a primeira vez que Roel foi envolvido pela Lua Negra, mas ainda não foi uma experiência agradável. Fez-o sentir frio, indefeso e assustado. Quando inúmeras mãos negras chegaram para ele, sua força de vontade, que tinha sido temperada de vez em quando até que era inflexível como o aço, sentiu-se pesado desespero como nunca antes. Mesmo assim, ele não fez nenhuma tentativa de resistir. A Lua Negra era uma entidade assustadora que poderia condenar até os deuses, mas como qualquer arma, se fez bom ou dano dependia da pessoa que a maneja. E a pessoa que controlava esta arma cataclísmica era Alicia. A confiança de Roel em Alicia correu tão fundo que foi praticamente impresso em seus ossos, e não mudaria independentemente de suas memórias estarem incompletas ou não. Além disso, ele sabia que sua atitude poderia afetá-la. Ela já estava em um estado emocionalmente instável devido às suas lesões, e ele não queria mais magoá-la fazendo qualquer coisa que a fizesse pensar que ele temia ou desconfiava dela. Assim, ele escolheu fechar os olhos e ir com o fluxo quando a Lua Negra o envolveu. Não olhar para a Lua Negra ajudou, como as inúmeras mãos pretas que se estendem de dentro estavam angustiantes de olhar. Ele ainda sentia uma miríade de emoções negativas e seu corpo estava tenso no entanto, mas isso era pelo menos suportável. Claro, isso não seria suficiente para ele sobreviver à Lua Negra. O que o alimentou foi a respiração ansiosa de Alicia e batimento cardíaco, que lhe disse que ela era realmente a pessoa mais nervosa aqui. Em meio ao corte de ondas oceânicas, inúmeras mãos pretas minúsculas se moveram em direção Roel para sondar a luz fraca brilhando em seus ferimentos. Assim que entraram em contato com ele, ele sentiu sua consciência e corpo mergulhando na frieza total. Estou a ver. É por isso que os deuses são incapazes de escapar da Lua Negra? Seu corpo, sua mana e sua alma foram congelados em um instante, verdadeiro para a proeza absoluta da Lua Negra. Apesar do desconforto, ele surpreendentemente sentiu uma aura familiar dentro da Lua Negra. Esta é, e a aura da deusa mãe? Acompanhando esse pensamento foram as memórias de um perfil reconfortante, e sua mente tensa lentamente relaxou. Momentos depois, ele adormeceu. Alicia entrou em pânico quando Roel perdeu a consciência. Ela ansiosamente verificou seu pulso para confirmar que não havia nada de errado antes de finalmente perder um suspiro de alívio. Então, ela balançou sua cabeça, pois de repente lhe ocorreu que ela se importava muito com ele por seu próprio bem. Mas as emoções recusaram-se a concordar. O confronto entre sua mente racional e suas emoções evocaram um suspiro dela. Este conflito foi provavelmente devido a ela ter ainda para recuperar completamente suas memórias, mas seus sentimentos estavam derramando fora como de uma barragem de explosão. Cada lesão que viu no corpo sentiu-se como um corte no corpo. Cada expressão dolorosa que ele mostrou fez seu coração pular uma batida. Ela não conseguiu evitar. Foi um instinto que a agravou, e ela não tinha nenhum desejo de mudá-lo. Instintivamente percebeu que era verdadeira ela. Como ela acariciou suas bochechas, ela sentiu tão fortes flutuações de emoções que induziu uma dor aguda em seu coração, forçando-a a respirar fundo para se controlar. Ela fechou os olhos e afirmou sua determinação mais uma vez antes de lentamente retrair sua mão. A Lua Negra,
em seguida, lançou centenas de mãos pretas como agulhas nos ferimentos de Roel para conter a luz fraca. A colisão entre as duas forças causou derramamento de sangue fresco mais uma vez. Alicia clenched seus punhos tremendo firmemente, mas ela se forçou a empurrar. Lentamente, a luz imbuída nas lesões de Roel foi expulsa de seu corpo e arrastada para a lua negra. O processo levou várias horas. Nessa altura, Alicia estava exausta, e seu domínio divino estava tremendo sem parar. Longas horas de controlar a lua negra tinham feito um pedágio na Alicia, mas ela ainda não tinha acabado. Olhando para o corpo ainda ferido de Roel, ela cortou sua palma já recuperada e permitiu que seu sangue entrasse em suas feridas como a fonte mais pura da força vital. Só depois de confirmar que suas lesões estavam se recuperando, ela finalmente retraiu seu domínio divino. O vasto oceano e as luas gêmeas desapareceram, e os dois voltaram ao palácio. Alicia quase tinha esgotado sua mana na operação anterior, e a perda excessiva de sangue deixou-a tão tonta que era difícil de equilibrar em seus pés. No entanto, essas adversidades não podiam esperar derrubar o Silvera's Child. Ela levou toda a sua força para atrair Roel em um dos quartos antes de colidir em uma cama com ele. Bam! Por coincidência, Alicia encontrou-se deitado em cima do peito nu de Roel. Este contato inesperado fez com que seus olhos girassem e sua hemorragia respiratória. Demorou algum tempo antes de ela se compor, mas seu rosto ainda permaneceu vermelho. Ela não sentiu nada antes, como ela estava muito focada em tratá-lo, mas agora que sua condição tinha estabilizado, ela encontrou seu calor intoxicante. Sua mente subitamente aquecida, e ela sentiu uma forte relutância em rasgá-lo. Quanto mais ela olhou para o homem adormecido, mais forte esse sentimento se tornou. Uma pergunta surgiu como resultado. Como é que o velho me comportou à frente dele? Eu deveria ter sido demure desde que eu sou uma mulher, mas por que é que minha cabeça está cheia de todos os tipos de coisas sujas? Alicia sentiu-se constrangida e cheia, e não ajudou que suas memórias ainda estivessem em branco. Eu sempre fui assim? Só olhar para o corpo nu de um homem é suficiente para... Não. Não, não. Como pode ser? Ah. Haha, e Alicia forçou uma gargalhada enquanto ela evitava seus olhos longe do calor ardente que envolve seu corpo. Ela recusou-se a acreditar que era um pervertido. Mas assim como todos os seres vivos eventualmente sucumbiram aos seus instintos, depois de alguma hesitação, Alicia ainda deita-se lentamente no peito de Roel. Eu estou apenas cansado. Esta sala é minha. Estou apenas verificando seu batimento cardíaco para confirmar que ele está bem. É apenas por um curto tempo. Encontrando uma desculpa para si mesma, a Alicia de cara vermelha murmurou sob sua respiração enquanto ela se deitou no abraço de Roel. Quando ela olhou para o seu assento de sono, seu batimento cardíaco lentamente se estabeleceu, e uma inclinação da felicidade começou a se espalhar em seu coração. Ela de repente sentiu que nada mais importava no mundo, seja a guerra entre o Salvador e a deusa mãe, ou a mulher aterrorizante da casa Asgard. Tudo o que importava era para eles estarem juntos, para que este sentimento de felicidade pudesse durar para a eternidade. Na verdade, a escolha subconsciente de Alicia de teletransportar para este lugar em vez da Torre Monsou refletiu seu estado mental. Isso mostrou que ela estava preocupada que a deusa mãe pudesse prejudicar Roel, que, de certa forma, mostrou que ela o havia priorizado acima de todas as outras coisas. Ela felizmente deslumbrado contra o peito de Roel como seu coração finalmente veio à paz. Sua exaustão rapidamente se afundou, e assim, ela caiu em sono profundo com Roel em seus braços. Roel sentiu-se peculiar quando abriu os olhos mais uma vez. Seu corpo, que tinha ido entorpecido por ter sofrido muitas lesões, tinha recuperado seus sentidos, e o sentimento de frio e medo tinha desaparecido. Ele ainda não tinha recuperado muito mana, mas foi gradualmente reabastecimento. O mais importante de tudo, a dor nasal dos ferimentos que ele sofreu de Caroline desapareceu. Isso lançou o enorme boulder pesando o peito de Roel, embora sua atenção foi rapidamente atraída para uma coceira em seu peito. Ele olhou para baixo e viu Alicia dormindo tranquilamente em cima dele. Isto surpreendeu-o. Esta foi a primeira vez desde a sua reunião que ela tomou a iniciativa de se aproximar dele.
Além disso, o fato de ela ter dormido voluntariamente em seus braços mostrou que sua confiança nele havia se aprofundado muito. Esta foi boa notícia para ele, como seu objetivo era trazer Alicia de volta. Seu humor levantou-se, e ele se atravessou ao desejo de acariciar seu cabelo liso. Poderia ter sido devido a seus movimentos ou a mudança em sua flutuação de mana, mas as pálpebras de Alicia flutuaram um pouco antes de seus olhos abertos por uma fenda. Senhor irmão. As minhas desculpas, Alicia. Acordei-te? Não de todo, e a Alicia balançou a cabeça como um gatinho que tinha acabado de acordar da cesta. Ela olhou para o rosto de Roel e disse de repente, Senhor irmão, beija-me. Ah! Roel foi absorvido pelo pedido de Alicia. Seus olhos se alargaram enquanto seu rosto se aproximava lentamente, mas ele rapidamente inventou sua mente. Se tivesse sido no passado, ele teria encontrado uma desculpa para não se envolver em qualquer intimidade com ela, mas seus pensamentos tinham mudado depois de ler a carta. Uma das razões por trás de Alicia perder-se depois de despertar para a lua negra foi a lacuna em seu coração. Roel finalmente entendeu que sua rejeição continuada sobre coisas aparentemente pequenas tinha sido uma grande fonte de frustração para ela. Ele não achava que o afeto que ele abrigava para Alicia naquela época era menos do que agora, mas algo que não estava devidamente expresso era tão bom como ser inexistente. Mesmo um par tão próximo como Roel e Alicia não poderiam evitar mal-entendidos decorrentes de uma falta de comunicação. Assim, Roel respirou profundamente antes de olhar para os olhos da Alicia para dizer, Alicia, eu te amo. Depois de uma confissão clara que não deixou espaço para interpretação errada, ele se inclinou e selou seus lábios. À medida que seus lábios se sobrepunham, Alicia rapidamente se afastou de seu casco e recuperou sua clareza. Tudo o que tinha acontecido bateu-lhe com força e ela alargou os olhos. Senhor irmão? O que há de errado, Alicia? O que você acabou de dizer? O que acabei de dizer? Eu disse, eu te amo. Os olhos de Alicia alargaram-se novamente. Sua respiração parou, enquanto ela olhou para Roel em total descrença. Devagar, a cara dela começou a rubor. O que há com isso de repente, senhor irmão? Nunca disseste essas palavras no passado. Nada muito. Acabei de ver a tua carta. Carta? Que carta? Espera, e após o prompt de Roel, Alicia agarrou sua testa enquanto tentava rastrear suas memórias. Momentos depois, ela lentamente acenava. Eu vejo. Viste aquela carta. Você se lembra disso? MMHM. Pode ter sido por causa do choque que me deste, mas acho que recuperei a maioria das minhas memórias. Isso é ótimo. Roel estava animado para ouvir isso, pois isso significaria que sua operação para resgatar Alicia foi um sucesso. Ele olhou para a cara dela ainda exuberante e abraçou-a firmemente. Um pensamento inexplicável de repente surgiu em sua mente, e se a minha confissão ajudasse a mudar as memórias, ela recuperaria mais depressa se eu dissesse mais? Assim, Roel gentilmente levantou o queixo de Alicia até que seus olhos se encontraram antes de repetir suas palavras novamente. Alicia, eu amo-te. A Alicia foi atordoada como um veado antes dos faróis. Ela corou tão furiosamente que a vermelhidão chegou aos ouvidos. Vendo isso, Roel não conseguiu resistir ao desejo de dar-lhe outra oportunidade. Alicia, eu amo-te. W.H. Senhor irmão, o que está a fazer? Estás a intimidar-me agora? Alicia, eu amo-te. Pare, senhor irmão. Para de dizer. Já percebi. Alicia, eu amo-te. Ah! Sob o assalto implacável de Roel, Alicia finalmente desencadeou um grito adorável antes de abraçar seus ouvidos. Olhando para seus ouvidos ardentes, Roel sentiu-se de cabeça leve. A Alicia é demasiado adorável. Ele chegou e abraçou firmemente a mulher antes dele mais uma vez, tomando uma enorme dose de aliciatônin enquanto ele estava nele. Já passou algum tempo desde que ele sentiu isto energizado. Por outro lado, Alicia transformou-se em uma avestruz, recusando-se a levantar a cabeça em tudo. Demorou muito tempo até que ela finalmente libertou suas mãos de seus ouvidos, mas seu rosto permaneceu como vermelho como uma maçã.
Roel dotadamente acariciou sua bochecha como ele sentiu afeição sem limites derramando de dentro. Mas quando sua excitação morreu, ele lembrou que ainda havia mais alguns assuntos que ele tinha que resolver, e sua expressão se tornou séria. Alicia, deixe-me pedir-lhe desculpa. Desculpe? Isso mesmo. Depois de ler a carta, percebi que te causei muitas frustrações ao longo dos anos. Devia pedir desculpa por isso. Frustrações? Alicia deu uma boa olhada em Roel antes de continuar com um suspiro suave. Sim, tem sido frustrante. Você sempre recuou no momento crítico, deixando-me em uma perda do que fazer. Eu sinto muito, é minha culpa. Nunca mais cometerei um erro. Espero que me possas perdoar. Perdoa-te. Alicia poderia sentir sua insatisfação dissipando-se com as desculpas de Roel, e ela estava prestes a dar uma resposta afirmativa quando seus olhos de repente caiu em seu corpo superior nu. Seus olhos brilharam como uma ideia veio à sua mente. Senhor irmão, posso saber por que me rejeitaste no passado? A razão. Eu diria que a maior razão é a sua idade, Roel respondeu honestamente. Essa foi a sua maior preocupação naquela altura. Enquanto a cultura do continente Cia era diferente, ele ainda não podia trazer-se para ter laços íntimos com alguém com pouca idade. Ele não notou o sorriso gleeful surgindo nos lábios de Alicia, embora ela rapidamente o escondeu. Alicia envolveu sua mão em torno do pescoço de Roel antes que ela lentamente levantou sua cabeça e olhou para ele com olhos predatórios. Ela suavemente respirou no pescoço antes de perguntar: "E agora?" No quarto escuro, Roel olhou para Alicia como sua mente completamente em branco. Durante todo o tempo, ele havia rejeitado Alicia com base em sua idade. Como alguém que se lembrava de sua vida anterior, sua idade mental era muito maior do que a dela, para não mencionar que ele era fisicamente 2 anos mais velho do que ela também. Sua diferença de idade o fez subconscientemente pensar que seria errado abrigar tal intenção para ela, mas este problema não era mais um problema. O calor sendo transmitido através de sua pele e a coceira em seu pescoço enviou um jolt direto para o sistema nervoso central de Roel. Seu coração começou a correr, e ele prendeu seu braço em torno da cintura fina de Alicia, prendendo-a no lugar. Olhando para seus olhos expectantes, a expressão de Roel lentamente mudou. O problema em relação à sua idade já não existe. Então não há razão para o senhor irmão me evitar mais, certo? Indeed, Roel respondeu com um aceno. Alicia revelou um sorriso que lembra uma raposa. Antes de prosseguir para o próximo passo de seu plano, ela colocou seu dedo no peito de Roel e circulou uma inclinação de sua mana através de seu corpo. Momentos mais tarde, seu coração foi finalmente totalmente colocado à vontade, e sua expressão relaxou. Sua inspeção revelou que a condição de Roel tinha melhorado muito. A única questão era que sua alma ainda era fraca e não havia boa solução para ela, mas não impediria o que Alicia iria fazer a seguir. À medida que Alicia realizou sua triagem pré-nupcial, Roel de repente falou. Eu ainda não te agradeci por me tratares, Alicia. Eu estaria em perigo se não para o seu tratamento. Agora estou bem. Ah! Você é bem-vindo. Ser tão sinceramente agradecido quando ela tinha um motivo ulterior em mente deixou Alicia sentindo-se tão consciencioso que seu fluxo de mana parou. No entanto, ela rapidamente se afastou dela e respondeu: É por minha causa que você ficou ferido, senhor irmão. Esse ataque foi dirigido a mim. Podias tê-lo feito e... Que disparate você está batendo? Não há maneira de eu ter esquivado esse ataque, disse Roel com um sorriso enquanto ele apertou seu braço em torno da cintura de Alicia. Você é importante para mim. Isso me machucaria mais para ver os ferimentos sendo infligidos a você. Senhor irmão. Alicia olhou para Roel antes de enterrar sua cabeça em seu ombro. Estou muito feliz em ouvir isso, senhor irmão. Estou tão feliz que meu coração está com dor um pouco. Mas por favor nunca mais faças isso. Alicia? Eu estava tão assustado quando te vi cair. Minha cabeça desmaiou, e eu não pude parar minhas lágrimas. Nunca me senti assim antes. Eu sinto muito, e Roel pediu desculpas quando ele acariciou o cabelo de Alicia. No entanto, Alicia não planejava perdoá-lo facilmente.
Você é sempre assim. Pede sempre desculpa sempre que eu fique zangado contigo, só para repetir a mesma coisa da próxima vez. Eu não faria isso. Lais. Você me disse há muito tempo que me deixaria proteger você, mas essas eram apenas palavras vazias para me enganar. Você nunca me diria quando você está prestes a fazer algo perigoso. Isto, e Roel não poderia refutar essas palavras. Alicia glared para ele com um ponto como ela pressionado, eu vou deixar que o que aconteceu no passado slide desde que eu era fraca então, mas agora. Senhor. Irmão, você ainda acha que eu sou fraco? Claro que não. Viaco é a última palavra que eu usaria para descrevê-lo, respondeu Roel, lembrando a árdua batalha que ele tinha com Alicia. Isso é mais parecido. Alicia revelou um sorriso triunfante enquanto ela fez sua mente. Eu sou forte o suficiente para estar ao lado do senhor irmão agora, então vamos superar esta crise juntos. Isto. O que há de errado, senhor irmão? Parece que tens algo a dizer. Você não pode confiar em mim como seu camarada, ou você me vê como um fardo que precisa ser protegido? Não, de todo. Definitivamente não. Roel rapidamente negou as acusações, tendo sentido uma vantagem ameaçadora em seu tom. Alicia glared em Roel por um longo tempo antes de finalmente deixar as coisas descansar, mas antes que Roel poderia ter um suspiro de alívio, ela pressionado com outra questão, há mais uma coisa que eu esqueci de perguntar sobre. O que é? Senhor irmão, disse mais cedo que tinha sentimentos românticos por mim? Isso mesmo, Roel respondeu com um aceno solene. Sua afirmação destruiu o último pouco do medo de Alicia, e sua mente começou a tremer em ação. Apetecer de que, senhor irmão, não acha que deveria me recompensar? Recompensar? Você disse que você está grato a mim por tratá-lo. É bastante cansativo controlar a lua negra. Então, e o que você quer? Alicia não respondeu à pergunta imediatamente. Ela olhou para Roel com olhos sentimentais antes que ela levemente esfregou seu corpo contra ele, colocando seu dedo em seu peito. A vermelhidão lentamente encheu o rosto. Roel ampliou seus olhos em um flaster como ele perguntou, Alicia. Sua recompensa. Sim, senhor irmão. Já pensei nas coisas. Quero ter um bebê. O Roel era burro. Alicia sentou-se de pé e colocou sua mão em sua barriga como ela disse, senhor irmão, eu sou velho o suficiente para isso agora, certo? Bem, isso é verdade, mas... é tudo o que importa. É hora de expandir a casa Asgard. Alicia se inclinou mais perto de Roel e gentilmente mordeu em seu ouvido enquanto ela continuou, senhor irmão, você deveria ter conhecido o tempo todo, mesmo quando criança, que esta é a razão pela qual eu estive ao seu lado. Essa é também a razão pela qual o senhor pai nos reconheceu. Você não vai me ajudar a cumprir minha missão? Respirando em sua fragrância e ouvindo seu apelo, Roel sentiu que uma chama tinha sido inflamada dentro dele. O fragmento final de sua racionalidade sucumbiu. Quem poderia suportar isso? Eu te amo, Alicia. Eu também te amo, senhor irmão. Após uma última confirmação de seus sentimentos, os dois se abraçaram enquanto suas sombras lentamente se fundiam em um. O tempo poderia ser considerado como um conceito relativo percebido pelo observador. Os tempos felizes sempre passaram em um flash, enquanto os momentos de angústia se sentiram atraídos. O estado emocional de uma pessoa afetou como eles perceberam o tempo. Por este padrão, o homem de cabelo preto pensou que ele deve ter sido feliz nos últimos anos. Ele pensou que deveria ter sido o mesmo para a mulher de cabelo preto, de olhos dourados também, evidente de seu rosto sorridente. Na varanda mais alta do palácio majestoso, o homem e a mulher, vestidos aos noves, ficavam ao lado um do outro enquanto olhavam para a multidão sorridente reunida nas ruas movimentadas abaixo. Foi um tempo desde que tivemos uma celebração nacional tão animada. Indevido. Devo elogiar-te? Por favor. Você deve estar desconhecida de como você é picante com elogios, disse o homem vestindo uma coroa com um sorriso amargo. A mulher balançou sua cabeça em indignação e respondeu, e isso não é verdade.
É apenas que uma certa performance de alguém poderia ter sido tão decepcionante que eu não poderia me trazer para elogiar ele e como seus 100 desafios falhados. Isso não é justo. Você disse para si mesmo e não há maneira de eu poder derrotar você. O jovem imperador exclamou em constrangimento. A mulher explodiu em riso ao ouvir essas palavras, olhando mais bonita do que a mais vibrante de flores. É verdade que você não teve uma chance contra mim naquela época, mas acho que um homem deve escolher lutas impossíveis. Ha! Eu não posso concordar com essas palavras, mas é graças a isso que estamos juntos agora. O homem sentiu-se nostálgico e orgulhoso quando pensou naquele ano difícil que tinha. Para ser honesto, eu ansiava pelas nossas lutas naquela época. Isso vai sem dizer. Você tinha um nível de origem mais forte, um transcendente como seu parceiro de sparring, e eu até prometi não matá-lo. Não há melhor negócio do que isso. Sua força deve ter crescido por saltos e limites naquele ano, certo? Ha! Bem, isso é verdade, mas há uma razão diferente que eu ansiava pelas nossas lutas. Uma razão diferente? É porque eu poderia vê-lo. A mulher alargou seus olhos em espanto, mas ela rapidamente evitava seus olhos e brincou, vó? Deves ter gostado de ser espancado por mim. Que tipo estranho. Tem algum interesse estranho? Não é isso. Há uma pergunta que eu tenho querido fazer você. O que é? Você ouviu as palavras que eu disse antes que eu desmaiasse em nossa última batalha, não foi? O corpo da mulher endurecido. Os fogos de artifício explodiram sem parar à distância, iluminando ambos os rostos. Um longo tempo depois, ela disse, o que você disse naquela época? Não me lembro. Fogos de artifício explodiram sem parar, iluminando seus rostos. Devo repetir? O corpo da mulher encolheu. Ela subconscientemente olhou para o palácio majestoso atrás dela como seu sorriso lentamente desvaneceu, e a atmosfera ao redor dela ficou fria. Por que você não diz essas palavras à sua majestade em vez disso? Não é apto para você passar a noite com outra senhora. Fornique e eu estamos em um casamento político. É apenas um meio para eu tomar o trono. Que maravilha! Tens o trono e a beleza. Não há nada entre nós, eu juro. Posso provar que a fornica gosta de mulheres. A mulher estava tão desconcertada que a atmosfera fria ao redor de sua onda. Como pode tal coisa possivelmente ser? É verdade. Tem meios para investigar se duvida de mim. O tom e expressão do homem sacudiram a mulher, deixando-a em uma perda. O homem teve esta oportunidade de adicionar rapidamente, o que eu gostaria de dizer não tem conflito com a posição em que estou. Os meus sentimentos por ti são reais, senão nunca teria perseverado naquele ano. Diante de uma confissão tão direta, a mulher sentiu uma rara flutuação em suas emoções. No entanto, sua cara de pôquer permaneceu tão infalível como nunca, não mostrando a menor lacuna. Isso pode ser assim, mas você não esqueceu a regra entre nossos clãs, certo? Eu sei que há uma regra contra casamentos entre nossos clãs, mas isso foi posto em prática para evitar que nossos clãs se enfraqueçam da diluição de nossas linhas de sangue. Precisamos de um amplo poder para proteger o império. Desde que sabe isso. Mas as coisas são diferentes agora. Nossos maiores inimigos serão destruídos se nosso plano tiver sucesso, e não haverá mais necessidade dessa regra. A mulher acenou ao ouvir as palavras do jovem imperador. Ela fervorosamente pensou sobre o assunto antes de responder, eu não sei se eu serei capaz de voltar vivo se realmente realizarmos o plano. Qual é o ponto de dizer isso agora? Não, há um ponto. Eu juro que eu definitivamente trago você de volta. O seu clã não pode ser confiável. Eu sempre cumpri as promessas que fiz a você. Você não disse que eu sou uma exceção entre os Ackermans? Isso. Ter seus argumentos refutou deixou a mulher em uma perda de palavras. Ela se desviou do homem e olhou para as ruas movimentadas abaixo como nostalgia viu em seus olhos. Depois de um longo momento de silêncio, ela disse, no mundo estava no caos quando nos conhecemos. Nunca imaginei que este antigo império pudesse ser ressuscitado para a vida.
Eu não posso negar que você transformou o que você disse naquela época em realidade. Caroline. Tudo o que vejo antes de mim pode ser creditado ao seu trabalho árduo. Eu vou reconhecer isso muito. Você é diferente dos outros em seu clã. Se é assim. Sentindo que ele tinha uma chance, o homem empolgantemente deu um passo em direção a ela, mas a mulher continuou a olhar calmamente para os fogos de artifício no céu, seus pensamentos não conhecidos para o mundo. Um longo tempo depois, ela murmurou: nós certamente nos encontraremos novamente se o plano correr bem. Até lá. Foi então que a mulher se virou para olhar para o homem. Seus olhos dourados brilharam com uma pitada de constrangimento e antecipação. Antes que ela pudesse terminar suas palavras, a lembrança de repente congelou no lugar. Tudo desmoronou na escuridão, quando sua consciência começou a surgir. Paul Ackerman abriu os olhos para o seu quarto no palácio secundário. Seu sonho tinha chegado ao fim, mas no dia em que ele estava esperando tinha finalmente chegado. Sua Alteza, tudo está no lugar. Foi antes do amanhecer. Paulo olhou para fora da janela em um transe, como lhes embalado suas necessidades. Este último não podia deixar de notar o quão distraído Paulo era Efrone. Sua Alteza? Passa-se alguma coisa? Perdoa-me. Você está pensando em apoiar agora? Aconselho a esquecer esse pensamento. É tarde demais para isso. Ah! Não, eu não estou planejando voltar aqui. Em vez disso, eu não posso esperar para sair deste lugar. Paulo, que havia sido preso no palácio secundário por um longo tempo agora, olhou para o céu escuro com uma onda de ansiedade. Liz piscava em desconcertação, sem saber por que ele estava ansioso. Este último nunca tinha desfrutado da encarceração, mas ele nunca tinha apresentado uma aversão tão forte a ela também. Sua Alteza, você se sente um pouco diferente desde que se move aqui. Diferente? HM, parece que você de repente amadureceu? Liz murmurou contemplativamente. Ela estava se sentindo assim desde que Paulo decidiu ir com o plano de Lilian para escapar, mas se sentiu ainda mais vívido agora. Você está se sentindo perturbado? É puberdade? Estás a ter problemas em controlar a tua luxúria? É claro que não, mas isso não está longe disso. HM? Não é nada. Lembrei-me do passado. O passado? Liz piscava em confusão, mas antes que ela pudesse levantar sua dúvida, houve de repente uma batida rítmica na porta. Os dois imediatamente se inclinaram e olharam um para o outro antes de subir aos pés. O plano para mudar o futuro tinha começado. A lealdade foi um caso complicado no Império Austini. Como o país propagando a infame teoria da sangue pura, o Império Austini colocou alta importância nas linhas de sangue. Na verdade, o mandato dos Ackerman para governar foi baseado em sua linhagem. Anos de reforçar esta justificação haviam lançado um halo sobre a família imperial, mas ironicamente, também havia minado a autoridade do imperador. Enquanto o imperador tinha o direito de governar como um com a linhagem mais nobre, ele não era o único com a qualificação. Outros membros da família imperial também se encaixariam no critério, então eles, teoricamente, poderiam reivindicar seu direito ao trono. A menos que o imperador tivesse uma base forte de partidários, os outros membros da família imperial poderiam derrubá-lo a qualquer momento assim que acumulassem poder suficiente. Além disso, o Império Austini, em uma tentativa de evitar influências religiosas de enfraquecer o poder imperial, tinha abraçado o secularismo, o que significava que o imperador não poderia reivindicar ter o mandato de seres superiores. Isto contrastou com a teocracia de São Mésito, onde a Santa Eminência consolidou ainda mais a sua posição através da influência religiosa. Não foi fácil ser imperador do Império Austini. No entanto, os Ackerman, em sua longa história, tropeçaram em uma maneira conveniente de resolver esta questão: fratricidade. Se eu eliminar todos os outros com o mandato de governar, todos os nobres não teriam mais ninguém a não ser eu a prometer a sua lealdade. Esta lógica tinha motivado inúmeros incidentes de derramamento de sangue entre os Ackermans nos últimos 1000 anos. A maioria dos imperadores do Império Austini tinha manchado suas mãos com o sangue de seus irmãos. Esta maldita tradição foi a razão pela qual Lilian foi repugnante com o seu próprio clã.
A partir de uma idade jovem, ela já tinha visto através do Butlikin e Quashin daqueles ao seu redor, e ela sabia que este era o seu destino como um membro da família imperial. Ela rapidamente aprendeu a manter sua cara de pôquer em torno da hipocrisia e vilidade. Mesmo assim, ela não conseguia entender a hostilidade entre os membros da família, que deveria ter sido um dos aliados do outro. Cada vez que olhou para outras famílias e subconscientemente comparou-as com os Ackermans, ela se sentiu extremamente desconfortável. Estás tão intoxicado com poder? Não sentes a menor parentesco com os teus familiares? De vez em quando, Lilian sentiria um desejo de lhes perguntar isso quando seus irmãos mais velhos a atacaram na corte imperial, apenas para engolir as palavras de volta. Era uma pergunta redundante, a resposta estava mesmo na frente dela. A rivalidade interminável que ela tinha com seus irmãos a esgotaram. Houve até um período de tempo em que ela se perguntou se ela era estranha. Foi então que ela conheceu seus verdadeiros parentes e amantes. Olhando para trás, sua aparência pode ter salvo sua humanidade. Se não fosse por ele, ela poderia ter acabado de matar suas emoções como um humano e se resignou a uma vida desprovida de calor familiar. Lilian olhou para as paredes do palácio em frente a ela enquanto seus olhos endureceram com convicção. Atrás dela estava um velhote e um exército enorme. Na escuridão antes do amanhecer, dezenas de milhares de soldados e seus bifes respiravam o vapor branco enquanto estavam solenemente em formação. Eles não poderiam ajudar, mas ocasionalmente olhar para o velho Brownie com olhares de respeito, para o último realizou um lugar importante em seus corações. O velho Brownie, dublado como o deus militar, foi o herói que levou a humanidade à vitória na Quarta Guerra contra os Desvios. Ele era o anterior Sezi Duque, Lyton Sezi. Era apenas normal para os soldados serem ávidos quando uma pessoa das lendas apareceu de repente antes deles. O prestígio que ele tinha acumulado ao longo dos anos foi ressoando, e ele aumentou muito a moral do exército. Um tempo depois, Lilian retraiu seu olhar das paredes do palácio e virou-se para enfrentar seu exército. Os soldados que lutaram com ela em muitos campos de batalha acariciaram seus peitos e ficaram atentos. Seus olhos não refletiam confusão nem hesitação. Eles estavam preparados para baixar a vida para esta operação. Lilian reconheceu sua determinação com um aceno antes de se voltar para Lyton Sezi. Duque Lyton, estou grato por sua boa vontade, mas é bom para você ficar comigo? Ela perguntou com um tom calmo e sincero. Você pode ter renunciado como patriarca dos Sezes, mas suas ações devem implicar os Sezes. O que vamos fazer afetará negativamente o seu clã. Lyton Sezi riu de coração, respondendo, haha. Você está absolutamente certo, Sua Alteza. Estou lisonjeado com sua preocupação, mas por favor, tenha certeza. Minhas ações refletem a vontade dos Sezes. A casa Sezi está me acompanhando? Você pode dizer isso. Eu vejo. Estou honrado e grato por receber a ajuda de Sezes, mas posso perguntar a razão? Eu sei que ainda estou em posição de desvantagem em comparação com a influência de Sua Majestade. Em vez de se perder para a excitação, Lilian perguntou sobre a razão dos Sezes para ficar com ela. Lyton Sezi se associou ao reconhecimento, sabendo que sua intervenção foi realmente abrupta. Meus descendentes prepararam muitas respostas para mim, mas acho que Sua Alteza não gosta dessas palavras Fawnin. Deixe-me oferecer-lhe uma resposta mais prática. Por favor. Há duas razões por trás disso. Um é pessoal. É a sua relação com aquele rapaz Ascart. Você está falando sobre Roel? Isso mesmo. Ele é um descendente de um amigo. Eu deveria cuidar dele um pouco, mas ele amadureceu muito rápido enquanto eu era derrubado por outros assuntos. Achei que podia compensar por ti. Lilian piscava os olhos de surpresa antes de seus lábios se curvarem em um sorriso fraco. Se esse for o caso, eu gostaria de garantir que estarei com Roel para sempre. Posso saber qual é a outra razão? A segunda razão é o que me tem incomodado, impedindo-me de ajudar o Ascart-Lad. Vossa Alteza, por favor, olhe para isto. A expressão de Lyton Sezi ficou sombria enquanto entregou um documento a Lilian. Lilian tomou o documento e rapidamente navegou através dele.
Não demorou muito para que seus olhos se estreitassem acentuadamente, e sua expressão escureceu. Isso explicaria muitas coisas. Lord Lytton, estou grato pela sua ajuda. É meu dever. É a única maneira que eu posso compensar R.O., disse Lytton com um suspiro como ele relembrava sobre o passado. Ele então virou-se para Lilian e disse: outro que este relatório contendo meus muitos anos de investigação, a outra razão que eu vim aqui é para aconselhá-lo a recuar e optar por um método de resolução mais pacífica em vez. Eu aprecio o seu conselho, mas eu tenho meus próprios planos também e eu tenho que empurrar isso. Lilian firmemente, mas cortesmente recusou o conselho de Lytton, trazendo um olhar conflituoso para o rosto deste último. Sua Alteza, o Imperador Lucas é um transcendente de nível de origem 1, e eu não consegui obter um bom calibre sobre o quão forte ele é em tantos anos. Será uma operação perigosa. Eu também estou do seu lado, mas eu não será capaz de alcançá-lo no tempo das paredes da cidade, se algo acontecer. Eu entendo suas preocupações, mas por favor, deixe de lado suas preocupações, disse Lilian. Ela gentilmente levantou seu dedo, e sufocando a pressão abruptamente caiu sobre os arredores. Os soldados nas proximidades gemeram de dor. Lytton foi levado de volta. Isto. Eu superei meu gargalo, explicou Lilian quando olhou para as paredes do palácio. Lucas não tem mais poder para me matar. Overexerting antes de recuperar de uma doença grave foi tabu, mas foi isso que Roel fez. Seu corpo sentia-se pesado como se fosse bombeado com chumbo, e sua alma ainda estava vagando. Dizer que ele estava em um estado terrível era um subestimado, mas de alguma forma, seu humor era melhor do que tinha sido nos últimos dias. Ele sempre desenhou inconscientemente uma linha entre ele e Alicia, o que lhe levou a desligá-la de vez em quando. Foi só depois de ver sua carta que ele tentou seu melhor para mudar sua atitude, e ele finalmente superou essa barreira mental. Apesar de ter uma adorável mulher de cabelos prateados deitado ao lado dele, Roel não podia deixar de sorrir amargamente quando ele viu seu braço enrolado firmemente em torno dele, como se assustasse que ele escaparia. Como se a tranquilizasse, ele baixou a cabeça e beijou a testa. Como um alto transcendente com um corpo indestrutível, não havia nenhuma dúvida sobre a resistência de Roel. Ele e Alicia, de certa forma, eram como um fósforo feito no céu. Não importa o quão agressivo ele era, Alicia, com a sua linhagem de Silverashire, foi capaz de suportar tudo. Inicialmente, ele tinha sido fácil em sua visão de que foi sua primeira vez, mas com sua Silverashire Bloodline, ela rapidamente se adaptou e até tentou virar as mesas sobre ele. Se não por sua resistência superior, ele pode ter perdido a batalha. Pensando no que uma barba próxima foi feita anteriormente, Roel tapa o peito em relevo. Poderia ter sido que seus movimentos eram muito vigorosos ou que ela não estava profundamente dormindo, mas Alicia de repente abriu seus olhos nesta conjuntura. Ela inicialmente parecia um pouco confusa, mas pouco depois de conhecer o olhar de Roel, sua confusão se transformou em afeto. Senhor irmão. Sim, sou eu. Alicia chegou primeiro a tocar a bochecha de Roel antes de acalmar lentamente, dizendo: você é irreal. Estou aliviado. Pensei que fosse outro sonho. Outro sonho? Já tiveste tais sonhos? Ocasionalmente, mas eu sempre acordo sentindo-se mais solitário do que nunca. Minhas desculpas, Alicia, disse Roel quando a abraçou. Alicia timidamente balançou sua pequena cabeça e respondeu: é bom agora. É bom ouvir isso. Você ainda está com dores? Roel perguntou preocupado, estrangulando o cabelo de Alicia. A Alicia foi ligeiramente retomada por essa pergunta. Ela olhou para a mancha de sangue na folha de cama, e uma expressão peculiar apareceu em seu rosto. Senhor irmão, acho que recuperei. Isso é um alívio. Não, recuperado não é um termo apto. O que quero dizer é que eu tenho reverenciado. Revertido? Espera. Queres dizer, o Roel era burro. Alice abordou-se com um blues furioso, confirmando o seu depoimento. Enquanto transcendentes com habilidades de recuperação curadas rapidamente de suas lesões, suas células ainda regeneraram através de um processo biológico normal. Não houve casos de transcendentes revertendo para seu estado anterior como Alicia fez.
Isso significava que seu corpo se recuperou de uma forma diferente para outros seres humanos, e isso fez algumas preocupações nela. Isso me impedirá de ter uma criança? Eu não acho que será um problema. Acho que sim. Roel tentou consolá-la, mas ele não podia oferecer uma resposta definitiva, pois não tinha certeza de como as coisas funcionavam no continente Cia. Para seu alívio, Alicia logo se acalmou, mas seus olhos brilharam com determinação. Não se preocupe, senhor irmão. Vou superar este obstáculo por causa de nossa criança. Alicia, você gosta de crianças? Para ser honesto, eu não posso dizer que eu realmente gosto de crianças mas tenho certeza que vou gostar do nosso. Observando Alicia dizer essas palavras enquanto dotando sua barriga, Roel sentiu uma súbita pressa de calor em sua cabeça, e ele mergulhou para selar seus lábios. Alicia respondeu apaixonadamente ao seu beijo. Este beijo durou um tempo antes que os dois se retirassem relutantemente um do outro. Roel sentiu outra onda de força, mas quando olhou para o lençol manchado e lembrou sua situação atual, ele se manteve de volta de ir para uma segunda rodada. Alicia deitou-se no peito enquanto seus olhos rolavam na contemplação. Depois de alguma hesitação, ela finalmente falou. Senhor irmão, há algo que eu quero perguntar-lhe. O que é? Qual é a sua relação com o senhor mãe? Alicia olhou para Roel com olhos preocupados, enquanto o último baixou sua cabeça e caiu em silêncio. Alicia atentamente olhou para Roel com olhos rubis cheios de dúvida enquanto aguardava sua resposta. Ela notou que ele carregava a aura da Mãe Deus enquanto lutavam, mas ela atribuiu as pedras da coroa então. No entanto, Caroline posteriormente refutou essa possibilidade. Foi nesta base que ela questionou a lealdade de Roel à humanidade, o que levou Roel a admitir que ele tinha laços com a deusa mãe, embora ele não tenha elaborado sobre isso. Ela poderia ter pensado demais nisso, mas Alicia sentiu que isso era algo significativo, e foi por isso que ela tinha escolhido perguntar sobre isso depois de alguma hesitação. Por outro lado, Roel não sabia de onde deveria começar a explicar. Para começar, ele nem sabia qual era sua relação atual com a deusa mãe. Se fosse no estado das testemunhas, ele teria respondido imediatamente que eram mãe e filho. Ela tinha tomado banho com amor incondicional, fazendo sacrifícios por seu bem sem pedir nada em troca. Era como se ela estivesse se preparando para sua negligência passada, dando-lhe o melhor que havia no mundo. Sua abnegação profundamente moveu seu coração, e foi por isso que ele veio a reconhecê-la. Em termos de minha alma como rei, eu também sou o filho da deusa mãe, e esse é provavelmente o caso para meu corpo agora também. Roel pensou como ele sentiu o tremendo poder dentro do corpo indestrutível que a deusa mãe tinha pago um preço pesado para forjar por ele. Ele falhou de repente muito. A deusa mãe havia dito no estado testemunha que sua existência era sua salvação, mas a verdade era que sua existência tinha sido sua salvação também. Foi lamentável que não houvesse maneira de voltar atrás o tempo e desfazer o que tinha acontecido na história. O que a deusa mãe tinha sofrido não poderia ser tão resolvido com apenas um sonho feliz. Alicia, você conheceu a deusa mãe? Você quer dizer acordado? Isso mesmo. Eu a conheci algumas vezes, Alicia respondeu com um aceno. Roel tomou um momento para reunir seus pensamentos antes de perguntar qual é a sua percepção da deusa mãe. Ela é mortal? Ela é um deus? Ou ela é uma existência incompreensível? Senhor Mãe se sente diferente dos deuses frios e impassivos. Ela sente-se humana para mim. Um humano? Ela não deixa mostrar, mas meus instintos me dizem que a mãe do Senhor é rica com emoções, disse Alicia, lembrando como a deusa mãe perdida olhou como ela se sentou sozinha na longa mesa sob a luz da lua. Senhora mãe nunca deixou nenhuma emoção mostrar, mas às vezes, eu não posso deixar de pensar que ela está chorando por baixo de sua face estoica. Eu vejo. E você, senhor irmão? Qual é a sua impressão de senhor mãe? Nativo e desajeitado. Ah! Alicia ficou surpreso com a resposta contundente de Roel. Roel imerso em suas memórias enquanto ele lentamente desenhava seus pensamentos mais verdadeiros de dentro. Você disse que ela não deixa que nenhuma emoção mostre? Isso não é verdade. Ela simplesmente não sabe como se expressar.
Ela teve muitas chances, mas eles passaram por causa disso. Senhor irmão? A Alicia foi retomada por como Roel assertivo soou. No entanto, Roel ainda não foi feito. Seus pensamentos também são ridiculamente ingênuos. Em vez de um governante, ela se sente mais como um pai com muitas crianças. Ela tenta seu melhor para ser uma boa mãe, não mostrando a preferência a ninguém, mas isso só levou ao estrangimento de seu filho mais amado. Senhor irmão, onde conheceu a senhor mãe? Como é que vieste? Eu pessoalmente experimentei isso. Fui trazido para a antiga era de guerra através do estado testemunha, e foi lá que conheci a deusa mãe. A deusa mãe que conheci então é diferente da deusa mãe que você conhece agora, mas sua natureza intrínseca deve ser a mesma. Eu compreendo. Qual era a sua relação com ela? Alicia perguntou. Roel caiu em silêncio antes de responder. Você pode dizer que eu era uma criança, ela reconheceu. Senhor irmão também? Isso significa que não temos que lutar mais? Os olhos de Alicia iluminaram-se com esperança ao ouvir isso. A maior preocupação dela foi a relação com a Roel. Ela poderia fisicamente ficar longe da deusa mãe, mas ela não podia cortar seu relacionamento apertado. Pior de tudo, isso poderia mais conduzir uma cunha entre Roel e a deusa mãe. Ela não faria nada desfavorável para Roel agora que ela tinha recuperado suas memórias, mas a deusa mãe era uma existência importante para ela também. Ela estaria em tumulto se a Madre Deusa insistisse em ser hostil a Roel. Assim, animou-a a ver que havia esperança de convivência pacífica. No entanto, Roel deixou sair um suspiro suave e murmurou: e as coisas vão tão suavemente. Senhor irmão? A traição do clã reitor na era antiga tem prejudicado muito a deusa mãe. Desde então, passaram inúmeros anos. Muitas raças foram extintas, e torres divinas foram destruídas pelas chamas da guerra. Todos os valores já não estão por perto. Terias perdoado os descendentes do clã que causaram isso se estivesses em seu lugar? Eu não acho que eu seria capaz de fazê-lo, Roel respondeu dolorosamente quando ele balançou sua cabeça. Ele entendeu a deusa mãe e seus ideais ingênuos, mas também foi por isso que ele não ousou confirmar sua postura. Ele tinha medo da resposta dela. Senhor irmão, e sentindo a dor de Roel, Alicia prosperou-se e envolveu suas mãos em torno do pescoço de Roel para confortá-lo suavemente. Você passou por muito. Eu sei o que está acontecendo agora, então você não tem que dizer mais nada. Alicia. Vamos nos concentrar em sobreviver ao presente por agora. Survindo o presente? Roel ficou furioso, sem saber o que Alicia estava a fazer. O espaço em que estavam era pacífico sem mais ninguém. Tão poderosa como Caroline era, ela não poderia ter entrado neste espaço sem um intermediário, então eles deveriam ter sido seguros aqui. Assim, Roel aprofundou mais a questão, e a resposta que recebeu foi chocante. Caroline está quente em nossa cauda, ou, para ser mais exato, ela está perseguindo Shodin-Fob. Esboço de Fob. Pode ser. Eu suspeito que ela está tentando nos expulsar derrotando Shodin-Fob, Alicia respondeu solenemente. Roel caiu em silêncio. Shodin-Fob tinha sido muito enfraquecido por sua luta com o ovo da besta Deus e Roel, mas ainda era uma calamidade totalmente amadurecida. Sua proeza não era para ser feita à luz de. Roel teria ressonado em desdém se tivesse sido qualquer outra pessoa confrontando Shodin-Fob, mas era Caroline eles estavam falando sobre. Enquanto ele tinha corrido conscientemente na direção de onde Shodin-Fob e Light Devourer estavam quando fugindo de Caroline antes, ele não achou que as duas Calamities teriam sido capazes de lidar com Caroline. Pelo contrário, arriscaram-se a ser destruídos se desiludirem os guardas. Ele poderia dizer isso com certeza porque ele tinha pessoalmente experimentado o quão poderosa Caroline era. Quanto tempo acha que temos? Roel perguntou. Eu duvido que ela vai pegar a qualquer momento em breve, ou mesmo ela vai encontrar um desafio para pegar Shodin-Fob. No entanto, dada a natureza de seu domínio divino, eu diria que é apenas uma questão de tempo antes de ela se recuperar, respondeu Alicia. Roel e haver um suspiro antes de cair em profunda contemplação.
Após anos de guerra, a maioria dos soldados humanos estavam familiarizados com a tensão antes do surto de uma grande batalha. Na fronteira oriental, esta tensão evocou e fluiu junto com a chegada e partida dos desvios, e tornou-se tão normal quanto a chuva. Soldados veteranos que haviam passado por muitas batalhas já estavam entorpecidas. Mas as coisas eram diferentes hoje. Linhas de guardas armados ficavam em paredes de palácio com olhos preocupados e nervosos. Atrás deles estava o palácio que tinham defendido inúmeras vezes antes, mas o inimigo diante deles desta vez não eram os ininteligentes desviantes, mas colegas soldados do seu Império Austini. Os soldados de Lilian Akerman encheram as planícies até o horizonte. Inúmeras bandeiras foram levantadas acima alto, e todos os tipos de fortaleza siege em ferramentas mágicas estavam no lugar. Morale entre os soldados era alto, já que a pessoa na vanguarda da formação militar era um ancião reverenciado. Layton Seze. Este era um nome conhecido em todo o Império Austini. Apenas a sua presença era suficiente para acolher o estresse sobre os guardas do palácio, e foi por isso que eles oraram para que as negociações fossem suavemente. Na verdade, uma negociação entre as duas pessoas mais poderosas do Império Austini sobre os direitos de sucessão ao trono seria realizada hoje, ou pelo menos era assim que era conhecido por forasteiros. A maioria dos soldados austines apoiou secretamente a princesa imperial Lilian Akerman, que estava levantando realizações protegendo a humanidade na fronteira oriental, sobre Paul Akerman, o filho ilegítimo que havia ganho repentinamente o favor do imperador Lucas. Como tal, os guardas do palácio não estavam inclinados a lutar nesta batalha. Atrás das paredes do palácio, Lilian estava seguindo um participante para uma audiência com o imperador Lucas. Ela olhou para os guardas imperiais de pé para a atenção em ambos os lados do caminho como ela pensou sobre a inteligência que Layton tinha fornecido a ela. Há séculos, Layton Seze era um rival e um amigo próximo de R. Oscar. Mais uma vez, quando os dois estavam em uma viagem juntos, os Falens de repente agrediram R.O. para roubar sua posse. Os dois foram forçados a separar caminhos para fugir, mas essa separação acabou sendo eterna. Pouco depois disso, Layton tinha herdado a vontade de seu bom amigo e também travava a guerra contra os Falens. Durante longos anos de luta, ele lentamente se tornou mais e mais certo que havia inimigos invisíveis dentro do Império também. Ele não conseguia abalar a sensação de que uma sombra a espreitar no Império Austini estava a olhar para cada movimento. Cada vez que ele agarrou uma pista vital, a trilha da evidência seria de repente cortada por todos os tipos de razões. Tal situação durou muitos anos. Foi só depois que Layton entrou em reclusão por muitos anos que os olhos nele soltaram sua guarda, dando-lhe uma oportunidade para descobrir a verdade. Ele pegou em pistas da destruição da casa Euric de Saint-Mesik-Teucrasse e começou a investigar a trilha de Falens de lá. A aparência de Roel parecia ter distraído os Falens naquela época também, permitindo que sua investigação fosse sem problemas. No final, ele chegou a uma conclusão. A família imperial do Império Austini estava trabalhando com os Falens por alguns séculos agora, especialmente o atual imperador, Lucas Akerman. Não teria sido um exagero dizer que o império atual estava podre ao núcleo. E Lilian Akerman, como um nível de origem um transcendente e uma herdeira da linhagem do rei, já poderia sentir a anomalia nos arredores. Como majestoso como os guardas imperiais olhavam, ela poderia dizer que eles já haviam se tornado fantoches dos Falens. Além disso, a sala do trono no final da passagem estava dando uma aura ominosa reminiscente de uma caverna demoníaca. O inimigo era mais complicado do que esperava, mas isso só tornou seus passos ainda mais firmes. Ela colocou sua mão em seu ventre enquanto seus olhos ametistas ficaram frios. Os Falens eram adoradores do Salvador, nemeses dos herdeiros do rei Bloodline como Roel, ela ou a criança em seu ventre. Seria melhor eliminá-los o mais rápido possível. A porta para a sala de audiência abriu, e um raio de luz expandiu-se no rosto de Lilian. Na outra extremidade da sala, um homem impassível sentado no topo do trono lentamente abriu seus olhos para encontrar o olhar de Lilian. Pressões poderosas, de repente, brotaram de ambos os lados e colidiram.